alô Marciano. Aqui quem fala é da terra. Nossa, faz tanto tempo que eu não começo uma live com música, né? Olá, pessoal, Vida Viva! Sejam muito bem-vindos a esse momento tão incrível. Olha, é muito feliz mesmo estar aqui começando essa live hoje. Uma live viva em todos os sentidos, até porque nós vamos compartilhar uma experiência muito legal, eu e a Elisa aqui com vocês. Eu não sei se está tudo certo aqui, porque parece que tem alguma coisa meio esquisita aqui na minha transmissão. Bom, agora começou a chegar, então agora sim. Elisa, antes de eu te chamar, me conta se está funcionando bem aí, se está legal a transmissão, se está me ouvindo bem. Então, assim, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o poder de decretar uma vida extraordinária. Vou até adicionar aqui, ó, o poder de decretar uma vida extraordinária. Esse é o tema da nossa live de hoje. Eu e a doutora Elisa Baumgarten vamos falar com você sobre coisas que nós temos vivido na prática, gente vivido, né, pessoalmente falando, mas principalmente no nosso laboratório Vida Viva. A gente tem visto transformações incríveis acontecer na vida dos nossos clientes que estão utilizando essa metodologia Vida Viva, de colocar em prática mesmo as afirmações positivas, a criação de novos significados na vida, a criação do poder pessoal mesmo de co-criar toda uma história, toda uma jornada. E até estava conversando agora há pouco com o Alex Baron, né, o meu sócio, facilitador também do programa Vida Viva, e foi muito legal, porque a gente estava falando sobre, filosofando na verdade, sobre nós temos um poder de atrair coisas ruins para a nossa vida, a gente tem o poder de viver coisas negativas, a gente tem um poder de viver repetindo o padrão o tempo todo. Mas o mesmo poder que a gente tem de vibrar nessa frequência mais baixa, de ter uma vida meia boca e já programada pelo inconsciente coletivo, pela cultura e pelos padrões familiares herdados, o mesmo poder, ou melhor, até maior, a gente tem de criar uma vida extraordinária, uma vida fluida, uma vida abundante, uma vida próspera em todos os sentidos. E é sobre isso que então nós vamos falar aqui. Então, para a gente começar com o pé direito, chave de ouro, ou qualquer outro termo que você desejar, vou te convidar. Aqui embaixo tem aquele aviãozinho, tá? Eu vou convidar algumas pessoas para participar e vou chamar você também a transbordar essa oportunidade na vida de outras pessoas, mandando ali no chat, né, para as pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse conteúdo. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que às vezes a gente fala assim, será que eu vou atrapalhar a vida da pessoa convidando ela? Que chato e tal. Mas a gente recebe vários relatos, né, de pessoas que tiveram coragem de enviar os aviãozinhos ali e no fim a pessoa depois agradeceu, falou que mudou a vida dela, que uma coisa que ouviu aqui com a gente foi super legal, é um conteúdo gratuito, cheio de ricos detalhes que vem, né, sendo enriquecidos mesmo por toda a nossa jornada pessoal e profissional aqui com o programa e com os nossos trabalhos pessoais. Então é muito legal que você também possa nos ajudar a multiplicar essa missão, tá bom? Então, sem mais delongas, vou chamar a doutora Elisa aqui, sua dentista biológica. Meu Deus, que incrível! Adorei! Doutora Elisa também já está convidando as pessoas que são os amigos dela. Eu só não estou entendendo por que tá. Eu não estou enxergando inteiro aqui. Oi, querida! Olá, tudo bom? Feliz Natal! Como é que você está? Feliz Páscoa, Paula. Ai, feliz Páscoa! Acabei de comer chocolate sem açúcar, adoro. É porque você é minha dentista agora também, né? Então eu também tenho que fazer uma moral contigo. Querida, que honra estar contigo aqui, ainda mais depois do que a gente viveu esse final de semana, Oh, tão massa. foi bem incrível, foi bem transformador, né? Bem Daqui a pouco nós vamos transformador. comentar um pouquinho com vocês o que aconteceu. Tem um monte de gente me perguntando, porque eu falei no story que a gente sofreu um acidente e tudo, né? Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas assim, doutora Elisa, quero que você também faça a sua introdução a esse momento da nossa live de hoje, que tem um propósito muito especial para nós, que é falar, né, sobre o poder de decretar uma vida extraordinária. Sim. Bem, então, a ideia aqui do Vida Viva
digamos, criar muitas experiências, né, para o pessoal que está participando do programa, para que em diferentes situações a gente possa se escutar melhor, se perceber melhor, né, ressignificar experiências passadas, ter experiências novas, né? E uma das vertentes aí que vocês bolaram, né, os idealizadores aí do programa, sempre inventando coisas novas, são os workshops, né? Então, nós vamos ter 4 workshops aí durante Mas isso a gente fala no final sobre esses detalhes aí. Tá. Então, Eu queria você assim. quer que eu fale sobre o workshop que a gente vai dar agora no domingo? Não. Não, eu quero que você fale do propósito da nossa live de hoje, porque hoje a gente já conversou, a gente viveu experiências incríveis. Então, assim, você acredita, Elisa, que a gente realmente tem um poder de criar uma vida extraordinária? Eu vou começar com essa pergunta que eu acho que ela já é direto ao ponto, assim, né? O que você pensa sobre isso agora que você tem vivido coisas tão incríveis na sua vida também? É uma pergunta assim, você fazendo ela tão diretamente, até é um pouco assustadora, né? Aham. É um pouco assustadora, porque para a gente viver uma vida extraordinária, a gente tem que realmente se expor, né? A gente tem que Uau. se expor ao sol e à chuva, e às vezes a ventos mais fortes, às vezes a tempestades, raios, trovões, né? E nessas experiências a gente pode se perceber, e a gente pode perceber uma coisa que eu acho muito incrível, que é perceber a sua força interior, né? Que essas forças que nós temos, elas ficam o tempo todo mascaradas, elas ficam o tempo todo, oi Bia, essas forças ficam o tempo todo adormecidas, não usadas, subutilizadas, né? E então a gente fica ali naquele mormacinho, naquele bem morninho, né? Naquela coisa bem confortávelzinha. E foi exatamente isso que aconteceu aí nesse final de semana, né? A gente acabou expostas, a gente saiu aí para um final de semana muito legal, em Garopaba, com uma pousada bacana, encomendada. E no meio do percurso, a gente sofreu um acidente, né? Um carro bateu atrás em nós. A gente teve um impacto bem forte e estamos aí com algumas dores no corpo, né, por conta disso. Mas o destino permitiu que a Paula fizesse um movimento radical, né? Não sei como que ela conseguiu fazer isso, conseguiu desviar do carro da frente e nós não batemos na frente e não fizemos aquele efeito dominó desse tipo de batida. E a partir daí, muitas pequenas situações foram acontecendo que foram desafiando a gente a se expor, né? Então, que fala aí, Paula, por que para você foi desafiador? É interessante você dizendo isso, porque, nossa, quantos pequenos milagres foram possíveis da gente observar, porque a gente está no processo de se trabalhar mentalmente para uma postura de vida mais presente, mais positiva e mais voltada para o agora, né? Porque quando a gente sofreu o acidente ali, eu vou falar da minha versão, né? Que ela me convida a falar da minha versão. Mas a primeira coisa que eu pensei quando a gente sofreu a batida ali foi que se eu fosse a antiga Paula, nossa, eu teria surtado, eu teria tido um movimento de trauma, eu não ia conseguir continuar dirigindo, porque a antiga Paula tinha uma mente que era do realista, que é o falso pessimista. E, na verdade, a nova Paula tem uma outra postura de vida, né? Então, o que aconteceu? Eu estava dirigindo, a Elisa estava do meu lado, a gente indo para um final de semana programado, né, de atividades lá, a gente foi fazer massagem, a gente foi passear, foi ficar numa pousada muito legal, lá na Praia do Rosa, em Garopaba e tudo, com um grande amigo, com o Tocho.
Então, assim, foi tudo estava muito lindo para a gente ter um final de semana extraordinário e perfeito. Aí a gente saiu um pouquinho mais tarde do que tínhamos previsto, pelo menos na minha imaginação antes, e eu com a minha mentalidade meio ágil, se o Rodrigo tiver aí, ele sabe bem como é que eu penso sobre isso. Tô sempre pensando, eu vou rápido, daí eu vou dançando, e eu vou correndo, e eu vou, enfim, vamos chegar logo, porque eu dirijo muito bem. Eu confesso para vocês que eu tive esse pensamento antes de sair daqui, né? E a vida tem me convidado a desacelerar constantemente, ainda mais com a Elisa. A Elisa traz muito isso para mim, né, Paula? Calma, conversa, seja mais leve contigo, se cuida mais amorosamente, tudo. E eu tenho praticado cada vez mais isso. Mas eu estava ali numa certa aceleração. Aí nós paramos para abastecer o carro e logo depois já estava parando, já estava devagar, né? O trânsito de repente parava, tinha, não sei se era uma obra, alguma coisa, mas virava e mexia, o trânsito dava uma pequena parada. E eu sou muito atenta a isso, eu sou motorista de São Paulo, então qualquer diminuída de trânsito eu bato pisca-alerta, estou sempre muito antenada, assim, eu tenho isso muito forte em mim. E eis que deu uma desacelerada lá, peguei, apertei o pisca-alerta e o cara de trás, eu vi que ele veio bem rápido, mas ele parou. Falei, legal, ele está atento também, né? A segunda desacelerada, na hora que eu fui freando, eu bati o pisca-alerta, eu olhei atrás, o cara tava olhando para baixo, falei, ele vai bater. No que eu vi, ele vai bater, eu virei, o cara, sei lá o que eu fiz lá, porque diz a Elisa que eu sofri não, eu vivi uma iluminação, foi um livramento, com certeza, foi um livramento muito profundo, acredito, com confiança, né, que inclusive eu talvez pudesse, com a minha aceleração, eu poderia ter provocado um acidente, mas eu estava super atenta, eu estava super ali, consciente, e no fim eu consegui evitar, né, o acidente maior, mas a gente sofreu impacto, enfim, aí a hora que a gente desceu do carro, ali eu vi a prova. Ali eu vi a prova, porque ali o universo falou assim, tá bom, vocês duas estão aí falando de meditação, de vida viva, de vida presente, de positividade, vamos ver como é que vocês vão reagir a essa situação. E quando eu desci do carro, eu fiquei aérea. Eu estava processando, porque daí eu fiquei pensando, falei, gente, o que isso quer me dizer? Eu não fiz nada, eu simplesmente ficava olhando para um lado, olhando para o outro. A Elisa ligou para o corretor dela, o cara ligou para o corretor dele, as coisas começaram a se ajeitar e eu ali, olhando, olhando, e só pensava, o que isso será que quer me dizer? Foi muito interessante isso, porque eu fiquei zen, assim, aí eu comecei a meditar, aí só me veio o seguinte, eu preciso dar um comando para minha mente, para eu ter coragem e ficar leve para continuar dirigindo, porque senão eu vou ter que voltar de guincho, embora não tenha feito nada estrutural no carro, eu vou ter que voltar de guincho, porque eu não vou ter coragem de dirigir, embora a Elisa já tinha se oferecido para dirigir, mas a Elisa estava mais machucada que eu. Aí, então, ali naquele momento eu falei, não, eu preciso dar um comando para minha mente para que eu possa seguir em frente, né, já que foi autorizado ali, o pessoal do resgate veio, falou que estava para a gente seguir adiante e tudo mais. Mas foi muito interessante tudo isso, porque a partir do momento que a gente teve essa oportunidade de viver esse acidente, nós tínhamos exatas duas opções. A opção de sentar e chorar, culpar o cara, brigar com ele, ficar chateada, voltar para casa, achar que era um azar do destino, que absurdo isso ter acontecido com a gente, tal, tal, tal. Ou utilizar essa experiência como um grande aprendizado, uma grande alavanca para a gente fazer o melhor final de semana da nossa vida. E nós olhamos uma para a cara da outra, literalmente, com aquele momento vida viva de ser, né, Elisa? E ali a gente sabia que algo tinha mudado dentro de nós, assim. E aí a gente decidiu seguir em frente. Na verdade, a gente nem precisou falar, né? Vamos seguir em frente. A gente simplesmente entrou no carro e foi para Garopaba e tivemos um final de semana fora do comum, espiritualmente falando, porque a gente foi elevado a um novo nível de consciência. E ali a gente afirmou, a gente confirmou, a gente validou o que é real disso, o poder que a gente tem, não só de decretar, mas de experienciar, de viver uma vida extraordinária nos mínimos detalhes, mesmo quando algo totalmente fora do nosso controle acontece e que aparentemente poderia ser ruim, transformar isso em algo muito bom e muito positivo. Eu me empolguei, mas é que eu estava com muita vontade de contar essa história, porque eu falei, gente, que incrível a gente poder viver essa oportunidade. E a Elisa ainda teve outras provas, né, Elisa?
Para mim, na verdade, essa não foi a maior prova. Para mim, a maior prova foi assim, na hora que a gente chegou em Garopaba, eu recebi uma mensagem no telefone, né, que minha mãe tinha sofrido um pequeno acidente, aí com fotos explícitas e coisas, e eu fiquei muito, eu estava com bastante dor, eu ainda estou com bastante dor, e então a dor estava me atordoando, eu não sabia se era uma coisa importante ou não, né? E a questão da minha mãe que me pegou bastante, né? Eu sabia que minha mãe estava bem, digamos assim, cuidada, resguardada, porque minha filha é médica e estava junto com ela. E a gente tinha se preparado para esse final de semana para, enfim, vivenciar várias coisas que a gente queria do projeto também, né? Não só Uhum. para desfrutar, mas também porque a gente queria sintonizar várias coisas. E essa, para mim, foi a maior prova, né? De não sentir que eu sou necessariamente insubstituível e que eu posso, de repente, deixar outras pessoas assumirem algumas coisas, né? E o meu sentimento era assim, putz, eu sou a pior filha do mundo, eu tive que brigar com isso foi uma coisa bem difícil, realmente. E, puxa vida, eu vou ficar aqui me divertindo e minha mãe lá com alguma questão, mas por outro lado também eu não poderia fazer muita coisa, né? Ela tinha assistência aqui, né? Uhum. Então eu decidi assim, isso realmente foi uma atitude corajosa da minha parte. Eu nomei isso como uma atitude corajosa de enfrentar esse não ser insubstituível, né? E ter que estar a todo momento em todos os lugares onde todo mundo precisa de você e deixar de viver algumas experiências que de repente são transformadoras, né? Como foi Uhum. essa experiência, em muitos aspectos, né? Nós vivemos muitas pequenas Sim. coisas importantes, né? É. E E é muito incrível você falar isso, Elisa, porque isso mostra, assim, quem assiste a gente, quem está perto da gente, quem vê a gente facilitando os programas e tudo mais, vai começando a criar uma ideia de que a gente é como se a gente não tivesse humanidade, né? Eu vejo às vezes até alguns clientes falarem, nossa, mas quando você relatou tal situação que você viveu, falei, nossa, mas a Paula pensa isso, mas a Paula sofreu isso, a Paula chorou por isso, né? Nossa, a Elisa ficou preocupada, a Elisa ficou chateada com isso. Sim, porque antes da gente ser facilitador, nós somos pessoas, nós somos humanos, a gente tem as nossas questões. A gente está se trabalhando o tempo inteiro. Mas a forma como a gente reage ao impacto das coisas que acontecem com a gente é que mostram como que nós estamos usando a nossa mentalidade a favor da construção de uma vida cada vez melhor. E cada vez melhor significa melhoria contínua, porque não é assim, você dormiu, fechou o olho, acordou e tcharam, cápsula mágica do universo. sim, é um Não. Nós processo, né? vivemos um processo e vivemos isso o tempo todo. É uma Uhum, postura consciente, né, Elisa? Elisa, uhum. além de todas as lindas habilidades que ela tem, ela é uma instrutora de mindfulness. Aliás, Elisa, até queria que você falasse um pouquinho assim do que é esse olhar de presença, né, que o mindfulness traz e como que isso te ajudou na nossa experiência e tem te ajudado na sua vida Eu acho que como co-criadora. a experiência da meditação, né? Na meditação, as pessoas, às vezes, né? A gente estava conversando sobre isso, às vezes as pessoas querem efeitos especiais, mas a meditação não é isso, na verdade. A meditação é você, digamos, existem diferentes tipos de meditação, mas o mindfulness, né? Ele te sintoniza com o momento presente, né? Para que você esteja realmente presente para o que você tem que fazer naquele momento, né? Então, isso tira completamente digamos assim, o excesso de emoções, o excesso de pensamentos, e ai, aquela toda, né? E você está lá. Então, o que, que é necessário nesse momento, né? Para onde que eu tenho que olhar agora?
Então, é para isso que você tem que olhar, né? A gente muitas vezes fica remoendo lá o passado ou antecipando o futuro, mas não. Então, nesse momento, o que, que é necessário a gente fazer, né? Então, essa Sim. é a grande fora, né? A sintonia com você mesmo, que também é importante, né? Qual é o meu papel nesse momento, né? Então, por exemplo, no momento da batida. Então, sei lá, tinha 4 pessoas ali, então, sei lá, você olha ali, você vê, bom, então ele vai fazer isso, então o que que eu tenho que fazer? O que que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, né? E só isso, Uhum. né? Mais do que isso eu não posso fazer. Então, é um aprendizado que a meditação ocupar Opa. o papel que a gente tem que ocupar naquele momento, né? Nem Uhum. mais nem menos, né? Então, isso Sim. eu acho uma ferramenta muito importante, né? Uhum. E te dá aquela Elisa, e até mesmo. tranquilidade, né, Paula? Pode Uhum. falar. Sim, sim, pode falar, pode falar. Não, e a meditação, ela te dá essa tranquilidade, né? Você conhece melhor as suas emoções, você conhece melhor os seus pensamentos e você consegue lidar no dia a dia com o que você já sabe que você é, o que você pode fazer, né? Então, Uhum. de uma Uhum. certa forma, você se conhece melhor, né? Você conhece melhor os teus talentos, as tuas qualidades, no que você é bom, no que você não é bom, e você já pode atuar um pouco melhor dessa forma, né? Sim. Ocupando o seu lugar mesmo, né? E não Uhum. querendo ocupar o lugar de outra pessoa, né? Ou querendo atropelar os outros, né? Que é uma coisa muito comum, né? De nós mulheres hiperativas, né? A gente sempre quer sair correndo e fazer tudo, não é verdade? Eu também sou assim, né? Hoje sou um pouco menos, né? Consigo É, me segurar um pouco mais, né? é. Aí você falou isso, me vem assim, como eu fiquei mais calma. Gente, eu renasci de verdade, no mínimo umas 3 vezes esse final de semana por conta desse acidente. Eu tô me sentindo assim, tão mais calma, tão mais serena em tudo. É muito interessante isso, assim, né? Porque só que isso realmente é o fruto de uma postura treinada de ressignificar tudo a qualquer momento. Porque para mim, né, se eu fosse falar assim, Paula, o que que para você significa o poder de criar uma vida extraordinária? Significa eu ter o gerenciamento, controle das minhas emoções de tal maneira que qualquer coisa que me aconteça eu consiga extrair luz, aprendizado e força. Para mim, Exatamente. você pode até escrever aí, quem está me ouvindo, Uhum. para Paula. O que significa o poder de decretar uma vida extraordinária? Você pegar a pior situação que pode acontecer na sua vida, não importa Exatamente. se ela já aconteceu lá atrás ou se ela aconteceu imediatamente agora, e você olhar para aquilo, eu me emociono, hoje eu chorei umas 3 vezes contando sobre isso, minha mãe chorou comigo, a hora que só hoje que eu fui contar para minha mãe, né, porque eu falei, eu não vou contar para eles, deixá-los preocupados, sentar com as coisas resolvidas, né, e aí hoje eu contando para ela, eu falei, mãe, olha que incrível, porque daí na hora que meu olhar cruzou com o olhar do motorista, a gente se emocionou juntos, porque daí ele me viu chorando, quando caiu a minha ficha, eu peguei e fui fazer uma oração, assim, eu entrei num estado de meditação muito profundo, e eu comecei a agradecer, e ao mesmo tempo que eu fui agradecendo, e eu falava, gente, que privilégio eu estar aqui, vivendo essa situação, que privilégio a gente ter conseguido escapar de algo pior, que privilégio o carro não ter feito nada estrutural, que privilégio o cara colocar um monte de fita lá, que daí o para-choque ficou colado, e aí não aconteceu nada pior, né, que pudesse, sei lá, impossibilitar a gente de viajar ou de ficar confortável viajando. Que privilégio poder continuar a viagem, que privilégio poder ir para um lugar que eu co-criei estar, eu criei na minha cabeça, quase todos os finais de semana eu quero estar na praia, quero estar num lugar diferente, a gente estava indo lá fazer uma coisa muito gostosa, e aí eu entrei num misto, assim, de êxtase e agradecimento, ao mesmo tempo que eu estava ali, né, limpando crenças, né, porque a gente sabe hoje como limpar crenças, né, como Eu acho que, afirmar as uhum, coisas, eu acho que e aí quando eu olhei pro fala. aí quando eu olhei, né,
pro homem, eu não me recordo o nome dele exatamente, quando eu olhei para ele, que ele me viu com os olhos marejados, nossa, ele também viveu aquele impacto. Então, assim, nada na nossa vida acontece por acaso e nada, nenhuma pessoa chega na nossa vida por acaso. Aquele casal também nos trouxe alguns presentes, né? E no momento em que a gente cruzou os olhos ali, eu falei, caramba, gente, isso é muito maior do que a gente pode enxergar, né? Eu acho que uma palavra que é muito importante, que disso que você está falando, chama confiança, né? Confiança na vida Uhum. e confiança em nós mesmos, né? Que nós vamos poder driblar todas as situações que a vida nos presenteia, porque eu acho que a vida nos presenteia com situações, né? E se a gente enrosca nessa situação, é porque nós temos alguma coisa a aprender ali, né? E então, se a gente vai se desvencilhando, a gente vai seguindo avante. Então, a gente tem que ver isso, a gente tem que perceber isso, né? Então, se a gente consegue se posicionar bem frente a fatos desafiadores, com serenidade, com tranquilidade, a vida vai permitindo que a gente passe, né? E depois desse acidente, mesmo estando com dor e tendo passado aquele impacto, que é uma coisa bem desagradável, né? Eu, assim, enfrentando esse desafio de... Aí eu falei, não, eu vou ficar, porque eu sei que eu preciso viver esse final de semana aqui, né? Mesmo dessa forma, ficando e tudo mais, enfrentando esses desafios, tá tudo certo, gente. E aí a vida daí no dia seguinte já foi tudo muito diferente, né? No próprio dia, eu acho que na hora que a gente decidiu seguir, né, tudo se tornou muito diferente, né? Enfrentar com uma boa disposição, né? O rapaz foi maravilhoso, ele nos ajudou, ele cuidou do nosso carro, do seu carro, né? Adesivou lá tudo e para a gente poder seguir tranquilo. E é isso, eu acho que é confiança, né? Que a vida vai nos apresentando as situações que a gente pode driblar, né? Com certeza. E se a gente não pode, sempre aparece alguém, né? Algum amigo que nos ajuda a driblar essa situação. E se a gente não consegue, a gente tem coisas para aprender ali, né? Então, viver com essa confiança é muito bom, né? É muito... A gente não precisa ter medo de nada, né? Na verdade. É uma postura de vida mesmo, né? É uma postura de vida, né? E à medida que a gente vai enfrentando e vai colhendo esses, entre aspas, êxitos, né? São êxitos, né? Que a gente vai tendo, porque a gente fala assim, não, puxa, deu certo, foi ótimo, né? E quando eu cheguei aqui, minha mãe falou assim, que bom que você ficou. Eu fiquei muito feliz que você ficou, né? E foi muito legal, E parece uma coisa muito boba, mas realmente não foi fácil para mim. Nossa, incrível, meu Deus. E que eu ia falar. E à medida que a gente vai colhendo esses êxitos, a gente vai crescendo, né? Os desafios, né? As lombadas, elas vão ficando menos ruins, né? A gente vai superando aí as dificuldades da vida com mais facilidade, né? Sim. E até sai dos eixos de vez em quando, mas volta mais rápido, né? Volta eu bem pensei rápido. lá, por um segundo eu pensei, vou embora. Vou embora, não é para eu ir. E como assim não é para eu ir? Se eu quiser agora, eu decreto o fim disso e é para frente que eu vou. Peraí. E a gente precisa cada vez mais, gente. Nosso maior desejo aqui, o programa Vida Viva, a metodologia Vida Viva, meu trabalho, o trabalho dos facilitadores que chegaram para somar um time, né, de pessoas que estão. A gente fez uma frente com os facilitadores, que na verdade é a frente da positividade. Mas não a positividade banal, vamos dizer assim, não é um pensamento mágico. Ai, sorria, sorria, sorria. Não. Nós estudamos profundamente, cada vez com mais afinco. Estava a Elisa lá com 3 livros, eu com 4, e a gente estudando. Com 4 não, eu estava com 3 também, enfim, nem importa quantos livros, mas um monte de livros, eu peguei o dela, comecei a ler, não queria nem dormir.
Teve Né? mais Porque um a gente tem desafio. estudado profundamente, só finalizar a linha de raciocínio, mas assim, a gente tem estudado profundamente como que a gente pode atuar na raiz da nossa mentalidade para que a gente tenha transformações profundas lá no âmago do subconsciente, porque quando você mexe na raiz, aí não tem nada que te abale, pode até ter o primeiro pensamento que é o mais conhecido, igual eu falei. Pensei, não, acho que é melhor um sinal para eu voltar para casa. Mas imediatamente eu tinha recurso, que inclusive depois a Elisa vai contar do workshop de domingo que vem, que é o que ela junto com a Priscila vão ensinar como fazer os mantras, como fabricar seus próprios mantras, como fabricar uma estrutura mental forte para você viver uma vida poderosa, uma vida extraordinária. Fala do insight, Elisa, que eu te cortei aqui. Não, o outro grande, digamos assim, desafio que eu ainda estou enfrentando é que eu perdi um banco de dados porque eu levei o meu computador, Verdade. né? E eu Aham. perdi o meu computador bateu e eu tinha um pendrive que tem exatamente tudo, né? Que eu estou trabalhando nesse momento, tudo do meu consultório, tudo de tudo, né? Todos os meus livros baixados, tudo. E esse pendrive amassou na batida. E eu até agora não consegui recuperar os dados, vamos ver se eu vou conseguir, não sei. E o que é o desafio é eu ficar bem frente a isso, né? E se eu perder? Se eu perder, tá perdido, né? Uhum. E isso para mim também é outro grande desafio, né? De ficar tranquila e saber que eu sou capaz de produzir tudo que está guardadinho lá, que é a minha garantia, né? Que Nossa. é o meu, né? Eu vou me apoiar lá em toda aquela sabedoria que tem lá guardada. Não, eu não tenho. Agora é comigo mesmo, né? Eu tenho que atuar, né? Eu tenho que falar, não posso colar de lugar nenhum, né? E vou ter que falar do meu coração, que é isso que eu prego, né? Eu estou sempre falando, fale do seu coração, ouça o seu coração. Então agora é isso, né? Temos que falar do coração. Não tem backup mais, não tem call. É um desapego forçado pelo universo, né? Falou, querida, o negócio é o seguinte. Eu imaginei assim, o universo falando assim com a Elisa, querida, o negócio é o seguinte. Você fala bonito, mas agora você vai viver em ipsis literis, absolutamente em todos os detalhes, mínimos e surreais, tudo aquilo que você prega. E eu vou te dar uma ajudinha. Mais ou Porque da onde menos que é aquele isso. pendrive, gente? Como é que aquele pendrive bateu? Não estragou mais Não, nada. inacreditável. Eu É mostrei para o inacreditável. técnico, ele falou assim, eu não consigo entender como isso aconteceu, porque ele é tão Não dá pra grudadinho no entender. computador, ele é tão pequenininho que não sei como que isso aconteceu. Não tenho, E não aconteceu nada com o computador. não, só o pendrive, que tinha tudo. Então, gente, numa vida extraordinária, a gente recebe sinais o tempo todo. O universo vai mandando e fala, e aí, meu bem, você vai entender o que é que eu desenho? Ah, não entendeu? Então eu desenho. Pá! Pego o pendrive. Eu agora nem pego mais celular dirigindo. Não que eu pegasse, imagina. Só para gravar áudio. Mas ó, a Cecília tá até falando, a sabedoria está em você, querida Elise. E já nos provou isso no Vida Viva 1000 vezes, né, Cecília? A Isa falou ali também, se você conseguiu fazer uma vez, consegue fazer novamente e melhor ainda. É. É isso, né, Essa gente? é uma prova, né? Né? É isso aí. E eu acho que quando você tira essas coisas do passado da sua gaveta, você pode produzir coisas novas, né? Porque quando você fica lá sempre mexendo naqueles arquivos antigos, né? Eu estou sentindo isso agora. Parece que você fica Uhum. amarrado, enrodilhado, né? Se revolvendo naqueles conhecimentos antigos e você não se abre para o novo, que também é o que eu estou toda hora pregando, né? Vamos nos abrir para o novo, vamos escutar, né? Vamos abrir a tampa da caixa, né? E a tampa da caixa é sair do mental realmente e se abrir para uma intuição e tudo mais. Então, é isso aí que a gente tem que fazer. É. Não, Né? e para abrir espaço para o novo, a gente tem que conscientemente limpar, É. né? E às vezes, realmente, o que a gente tem, que a gente teve nesse final de semana foi essa prova de que o universo está cuidando da gente o tempo todo, de várias formas. Às vezes precisa levar a gente num tipo de dor para que a gente receba os sinais e vá mais rápido.
Porque, na verdade, a consciência é um catalisador de mudança, né, gente? Quanto mais consciente a gente está, quanto mais presente a gente está, qualquer coisa serve como a última faísca que faltava para o negócio pegar fogo. Literalmente, né? E é essa ilusão que né, a Cecília traz, ele se sente com a garantia do que já tem lá. E aí fica lá no que já tem, porque daí você para de criar. Já está Exatamente. ali, o Aham, PowerPoint já está ali, a aham. figurinha já está ali, o livrinho já está ali, nem usa. Não usa nem um quinto do negócio que estava lá. Como é que usa tudo aquilo de informação, né? Nossa, Então a um gente precisa absurdo. desapegar mesmo. Uhum. É. Até falando sobre isso, eu decidi trocar de Instagram, né? Eu nem estou usando mais o Instagram lá, o outro, por uma questão estratégica, por uma questão também de que ali falava-se de uma outra história, tem seguidores ali que são de um outro tempo, que são de um momento de vida que nem são seguidores, que realmente vieram pelo meu trabalho, né? E a primeira vista foi, caramba, deixar 14.500 seguidores para ir para um outro Instagram. Gente, mas foi tão libertador saber que lá tem hoje, não tem 1.000 pessoas no meu Instagram novo, mas são 700 e poucas pessoas que querem estar perto. Tem aqui 300 e poucas pessoas no portal Vida Viva e está crescendo cada vez mais de pessoas que querem ficar perto, que querem ouvir o nosso conteúdo, que querem crescer com a gente. Então, abrir espaço para, mas porque tem um nome daquilo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, com essas máscaras. Uma das coisas que a gente estava falando ontem, que até vou falar que a gente elencou 5 coisas que roubam você de viver uma vida extraordinária. E uma dessas coisas é você ficar preocupado com o que as pessoas vão pensar. Para você ter uma vida extraordinária, você precisa estar contigo muito bem. Você precisa estar numa relação contigo muito massa, que você se aprove, que você se ame, que você se cuide. Agora, quando você está preocupado com o que as pessoas vão pensar, inevitavelmente você fica em função do externo e para de ouvir o interno, né, Elisa? O que você tem para falar sobre isso? Você que é especialista, né, nesse olhar. Eu acho que a gente fica. Opa! A gente fica muitas vezes se revolvendo aí nessa projeção externa, né? E a gente não acessa os nossos superpoderes, né? Nós temos superpoderes, né? Isso é uma coisa muito. Vocês estão me escutando? Sim, Aham. A gente tem grandes superpoderes e quando a gente não está conectado com o nosso interno, a gente realmente não tem como acessar esses superpoderes, né? E então eu acho que a gente tem que estar bem atento ao momento presente, né? Ao momento sim. presente e ao nosso interior para É. conectar essa fonte incrível, né? E a outra coisa que a gente também conversou, que eu acho que é bem importante, Paula, dentro nesse sentido, é a questão da comparação, né? Sim. Lembra que a gente tinha Pessoal, falado? quem puder pode até ir escrevendo aí, a Isa que está aí, ó, Isa, então escreve número 1, se preocupar com o que as pessoas vão falar e acabar fazendo coisas voltadas para o externo. Número 2, a comparação. A comparação é uma das coisas que nos tira totalmente dos nossos superpoderes, né? Ela nos tira dos nossos próprios pés. Então, porque o outro aparece dessa forma no Instagram, você também tem que aparecer dessa forma no Instagram. Porque o outro comprou o carro, você também tem que comprar um carro daquele jeito. Enfim, todo mundo conhece isso, né? Porque fulano casou, porque fulano não casou, porque tem dinheiro, porque não tem dinheiro, né? Porque o fulano casou com aquela festa de noiva e com aquela pompa, você também tem que casar com toda aquela pompa e gasta uma fortuna e nem era a tua vontade fazer isso, né? E exatamente, a comparação ela totalmente anula os nossos superpoderes, né? Uau.
É, Nossa, essa frase dá uma frase pra chupar mais um tempo, hein? Que é isso incrível. aí. A hora que eu li aqui, que a Bia escreveu, eu falei, caramba, o É, impacto, às vezes, de ler aumenta ainda mais, né? A força da comparação anula nossos superpoderes. E além da comparação, a gente estava falando dos significados que a gente está acostumado a dar para as coisas que não são com os nossos próprios olhares, vamos dizer assim, né? A gente é tão treinado a falar de verdades, de julgamentos e tudo mais, que a gente foi sendo ensinado, que se você se dá conta, a gente se deu conta disso, por isso que a gente tem trabalhado com afinco, tanto na gente mesmo como em levar adiante uma forma nova, né, de enxergar a vida, porque a gente se deu conta que a gente vivia a vida com o pensamento do pai, da mãe, do vizinho, do cachorro, do papagaio, menos a nossa, né? De quem que, mas por que eu tô pensando nisso? Hoje eu tenho muitos momentos do dia que eu paro e penso, mas peraí, por que eu tô pensando isso? De quem que é isso? Essa pergunta eu acho extraordinária, tá, gente? Mas de quem que é isso? Eu tô sentindo dor por quê? Essa dor é minha? Ou será que essa dor é da minha mãe? É do meu pai? É da minha colega? É do meu sócio? Porque daí eu paro tudo e vou rever o que aquilo realmente significa para mim. E a gente precisa desse olhar, que ele é um olhar muito simples, tá? Porque a gente pensa, eu preciso passar por 903 processos de desenvolvimento pessoal, não sei quantos processos espirituais de elevação, morte e vida severina para eu conseguir ter essa postura. Não. Às vezes respirar, Elisa ensina muito esse movimento, né? De respirar com consciência faz você parar e conseguir fazer a pergunta certa. Calma, o que é real disso? Né, Elisa? Para poder achar o teu significado sobre aquela situação. uhum, A Isa tá uhum, colocando aqui o 3 uhum. pra gente, né? Legal, legal. E a Bia fez mais um comentário, que na comparação, legal esse comentário também, Bia, na comparação ou você se sente inferior ou superior. Ou seja, não tá no centro, né? Então, falamos de 3 aí, né? O poder dos significados, e a gente luta a respeito dessa transformação das nossas crenças. Deixa eu pegar minha colinha aqui, porque a minha colinha ela não tá no pendrive, mas ela tá aqui, né? Você encolhe. Aí, então, se envolver com notícias ruins e pessoas negativas. Isso rouba a gente, É. hein, Elisa? Isso faz parte de limpar as gavetas, né? Dessa limpa que a gente tem que fazer realmente na nossa vida se a gente quer entrar numa nova sintonia. A gente realmente precisa abrir mão de algumas amizades, talvez entre aspas, ou de frequentar alguns lugares, algumas pessoas porque são coisas que não nos fazem bem, né? Então, a partir do momento que a gente faz essa opção de viver uma vida extraordinária, existem coisas que nos roubam energia, né? É a mesma coisa com os alimentos, né? A gente sabe que existem alimentos que são ótimos para nós, existem alimentos que são neutros e tem alimentos que são ruins e outros que são até muito ruins. E às vezes, quando você tem que ter essa percepção, né? Então, em primeiro lugar, você tem que perceber que existe essa gradação, né? Você não vai se relacionar com qualquer pessoa de qualquer jeito. Você vai se relacionar com determinadas pessoas que te fazem bem, que estão de acordo com os objetivos que você traça para sua vida, né? Então, para Sim, você ter uma vida extraordinária, sim, você tem que saber para onde você está indo, né? Você tem que saber para onde você vai olhar, para onde você quer olhar, né? Para onde você vai se dirigir e como você vai fazer isso da melhor forma, sem se retardar, né? Frequentando, digamos, consumindo alimentos ou companhias que de repente não vão te catalisar essa transformação, né? Que não vão te ajudar a, a avançar. Então, isso sim. também, às vezes, é um pouco doloroso, né? Isso É. porque essas pessoas, inclusive, podem ser da sua família, né?
É, Isso, boa. isso não é muito fácil muitas vezes, né? Às vezes você Isso, tem inclusive, que... dá um tema de live, viu, Elisa? Acho que é até bom a gente anotar, porque isso é uma coisa, é verdade. Porque, assim, essa questão de saber diferenciar, porque, assim, você não precisa deixar de amar ninguém, pelo contrário. Só que existem momentos da nossa vida que a gente precisa tomar a decisão de se afastar, mas é até para não desrespeitar, porque quem disse que o teu jeito de viver é o melhor de todos para todo mundo? Ele é bom para você. Se você está se desenvolvendo, se você está se transformando numa pessoa que você gosta mais, não significa que esse é o caminho de todo mundo. Só que existem algumas pessoas que estão olhando para coisas que você não quer mais olhar e que ficar perto delas desrespeita o seu novo olhar, desrespeita a sua vibração nova de vida. E não quer dizer que a sua vibração é melhor, quer dizer que é boa para você, ela é melhor para você, mas para o outro não. E isso precisa, né, de um cuidado. A gente trabalha bastante isso no Vida Viva também. Aliás, amanhã, né, nós vamos ter as nossas constelações sobre enriquecimento e dívida, e uma das coisas que a gente acaba olhando nesse sentido, né, entre o enriquecimento e a dívida, é como que a gente se relaciona com as pessoas, porque geralmente a pessoa que se endivida, ela está grudada lá nas pessoas da família, ela está grudada lá nas coisas antigas que ela não quer se desapegar, né? Mas daí são detalhes. Tem alunos vindo, Isa? Ai, que delícia. Pessoal, quem é Vida Viva, levanta a mão aí, diga hashtag eu sou Vida Viva. Ê! Coloca aí pra gente ver. Vamos falar do último, para daí a gente poder contar do workshop, porque o workshop vai fazer uma limpa em tudo isso aqui nesse domingo, né, Elisa? Eu tô ansiosa para chegar dia 7. Eu também. Daí a gente colocou aqui que o último, né, a gente falou se envolver com notícias ruins e negativas e conviver com pessoas que te afastam dos seus valores por conveniência, por medo de ficar sozinho. É que uma tá ligada à outra. Então, eu vou falar devagar, que eu acho que eu falei muito rápido, né? Então, uma era se envolver com notícias ruins e negativas. O que significa isso? Assistir noticiário, ler notícia ruim, ficar conversando com as pessoas, ir em salão de beleza que todo mundo fica falando mal do governo, mal de não sei o que lá, sentar em rodinha que fala de política, que fala de que briga de futebol, que briga por ideologias, não sei das quantas. Então, isso é um se envolver. Você pode se afastar disso, né? Isso é uma postura de vida também. Só que daí vem a outra em contrapartida, que diz conviver com pessoas que te afastam dos seus valores por conveniência, anota isso aí, ou medo de ficar sozinho. O medo de ficar sozinho é que é o grande pulo do gato, que eu acho que de tudo aqui, eu acho que isso é a frase até que se resume, Elisa. O que te afasta de viver uma vida extraordinária? O medo de ficar sozinho, porque te coloca em situações de não saber dizer não, de não se priorizar, de não se valorizar e de mendigar qualquer coisa simplesmente por medo dessa solidão. Queridos alunos, que delícia que vocês estão aqui! Obrigada, obrigada, obrigada! Elisa, o que você tem a falar sobre isso? Medo de ficar sozinha, essa questão do pertencimento, que loucura, né? Quem Esse para mim nunca? é uma. Quem não, com medo de não pertencer é terrível, né? Agora, eu acho que a gente pertence à vida, né? A gente pertence à vida, a gente tem que ter essa consciência, né? E também saber que isso, a gente tem que muitas vezes descartar determinados relacionamentos e por vibração, por frequência, a gente sempre vai estar conectado em muitas outras pessoas que estarão vibrando numa outra frequência também, que é a frequência que você quer atingir, né? Então, Uhum. sempre virá alguém, muitas pessoas, na verdade, né? Muitos novos amigos. Então, às vezes, a gente tem que realmente fazer esse primeiro movimento de fazer a limpa, né? Fazer aquela sessão de descarrego, né? Aquela limpeza, a gente tem que estar constantemente fazendo isso e sempre virão novas situações ou novas pessoas com as quais a gente vai interagir.
né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem falado bastante aí, né? O mundo atual é isso, a gente não faz mais nada sozinho, a gente trabalha em grupo hoje em dia. E a gente se coloca junto com outras inteligências, né, para criar coisas legais. Então, Uhum. Nossa, que lindo isso, né? isso Adorei. Uhum. isso é muito lindo e isso é um fato mesmo, né? Então, hoje os projetos eles são muito grandes, eles não são mais projetos pequenos. Então, a gente sempre encontra os nossos amigos que vão estar vibrando nessa frequência, nessa vontade de fazer alguma coisa legal, né? E que vão nos ajudar, vão nos complementar, enfim, vão nos criar mais, vão nos fazer ficar mais poderosos do que nós já somos, né? Nós somos muito poderosos. Agora, juntos, seremos mais. E essas pessoas sempre aparecem, né? Isso é fato, isso é mágico, é maravilhoso, né? Ah, o É pessoal falando do maravilhoso. conceito de mastermind, isso mesmo, né? Duas cabeças sempre vão pensar melhor que Nossa, uma e quando a gente nossa. se une nessa inteligência, o negócio é muito Nossa, forte, né? nossa, é muito legal. É, A gente vive isso muito no Vida Viva, né? A é. gente Uhum. Bora a andar em gente bando. Isso que é, eu vou, Cecília, bora andar em bando, boa. é andar em bando mesmo. Essa eu acho que é uma diretriz dos novos tempos, né? De andar em bando, de criar em bando, né? A gente não faz mais nada sozinho. A gente não é um super homem, uma super mulher. A gente é um super bando, né? A gente tem que estar sempre, Adorei. né? A gente é um super bando. Alex, anota essa. A gente não é nem homem nem mulher, a gente é o super bando, adorei. Super bando, hashtag Vida Viva ativar. Uhul! É, né? O Grupo Vida Viva tem esse poder tão grande de resolução e a gente vai se ajudando, porque até nós, facilitadores, a gente está se desenvolvendo o tempo inteiro, né? E a gente se desenvolve muito mais rápido porque a gente está no grupo. Eu mesma que comecei a fazer as mentorias em grupo com mais força, faz aí, desde do ano passado mesmo, desde março do ano passado, que eu fortaleci os trabalhos de mentoria, o que eu fui obrigada a crescer, porque enquanto a gente está ali, a gente está sendo movidos por uma egrégora, por um movimento muito maior do que o meu querer individual. Então, eu também, né, cada um ali acaba tendo o outro como testemunha. Uhum. Então, a gente passa a não mais se comparar, mas a gente passa a se modelar. Se modelar é além, se modelar é inteligente, se modelar é, 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 é perspicaz. Porque daí eu vou ver o que a Elisa já errou, e não vou errar o mesmo erro que ela. Eu vou ver o que ela já acertou, eu vou acertar mais rápido. Daí não tem nem inveja e nem a comparação que te puxa para baixo. É outro nível, né? A modelagem é uma inteligência muito grande, que faz a gente Uhum. muito mais rápido. Uhum. Mas aí, uma coisa para a gente fechar essa linha de raciocínio, porque agora nós temos só 6 minutos aí, 7 Aff. minutinhos. É. Uhum, já passou tão rápido, né? Eu quero dar os recados aí, explicar algumas coisas para vocês, mas assim, de nada adianta a gente ter esses conceitos, né? Ah, então, quer dizer que se eu devo não me comparar, buscar agir e pensar com os meus olhos ao invés de com os olhos dos outros, não me preocupar com o que as pessoas vão pensar, mas criar uma identidade forte para que eu possa me validar, ter uma autoestima bacana, elevada e bancar aquilo que eu penso, os meus valores, ao invés de me envolver com notícias ruins e negativas, me envolver com coisas positivas, alimentar minha mente. Eu sempre falo, já deu comidinha para a mente hoje? Botar coisa positiva, afirmações positivas, mantras positivos, e parar de conviver com pessoas que te afastam dos seus valores. Trabalha no medo de ficar sozinho, vem se curar com a gente, enfim, busca uma ajuda para você curar a raiz desse medo de ficar sozinho, porque se você age nessa raiz, você facilita com que todos os outros sejam resolvidos. Mas de nada adianta você saber esse caminho que a gente está te falando aqui, se você não conhece os seus valores, se você não conhece o que é importante para você, se você não Uhum. sabe o que te faz mal. Então, independente de você seguir com a gente, de você, né, enfim, estar em algum programa, vir para workshop, etc., para um pouquinho e pare várias vezes, sabe? Várias vezes por dia, por Vem pro semana, bando. por mês, ou vem pro bando. Mas assim, para se conhecer, para saber o que é importante para você, tira um tempinho.
para fazer uma retrospectiva do teu dia e pensar, cara, será que hoje eu me machuquei porque eu tomei uma decisão que não foi legal para mim? Será que hoje eu me corrompi por medo de ficar sozinho? O que eu posso fazer sobre isso para me tratar melhor? Então, traz essas reflexões, porque essas reflexões por si só, elas já fazem um grande movimento. E agora eu vou falar, Elisa, eu vou falar um pouquinho meio direto aqui para poder explicar para o pessoal do que vai acontecer, tá? A gente sabe que nem todo mundo está pronto para ficar no Vida Viva com a gente. Vida Viva é um movimento mais intensivo, a gente está trabalhando aí com sessões terapêuticas, com sessões práticas diárias de atividades de meditação, de musicoterapia, etc, né? Então, assim, tem algumas pessoas que não estão prontas para o Vida Viva, mas querem ficar mais perto. A gente tem as lives aqui, que são lives gratuitas, que vão acontecer, inclusive anota aí, toda segunda-feira, 20 horas, e toda sexta-feira, às 8 horas. Inclusive, sexta vai estar a Pri e a Elisa, às 8 horas da manhã, falando um pouco mais desse assunto aqui com vocês. Mas o que nós fizemos? Nós vamos ter os workshops, 4 workshops no decorrer do programa Vida Viva. Esses workshops, eles seriam só para os alunos do Vida Viva. Mas a gente percebeu que a temática é super legal, que a gente já está dando um upgrade aí, inclusive trazendo temas novos para o programa, como, por exemplo, o poder de... Como é que é? Como fabricar os seus próprios mantras para uma vida poderosa, que é o workshop que nós vamos ter agora dia 7/2, com a doutora Elisa e a Priscila Braga, nossa facilitadora. Dia 21/2... Hein? Vai ser incrível, gente. Já se dá o teu spoiler aí. Aliás, gente, até os alunos que estão aqui, anota, porque vocês ainda não sabem. A gente vai mandar isso para vocês daqui a pouco, tá? Dia 21/2, nós vamos falar sobre dinheiro, com uma convidada muito especial. Quem será a mediadora é a doutora Armanda, tá? Mas depois a gente conta quem que é convidada. Mas tudo vai ser das 8 da manhã às 9:30 da manhã. Das 8 às 9:30 nos domingos, esses que eu tô falando. Então, dia 7/2, dia 21/2... Dia 7/3, doutora Elisa vai mediar um workshop com uma convidada especial, que a gente também não vai falar o nome, mas ela vai falar sobre a alimentação como fator de longevidade, vitalidade e autoestima. Também das 8 às 9:30 da manhã. E no dia 21/3, fechando com chave de ouro, nós vamos ter um workshop sobre sexualidade. Só que o que é essa sexualidade? Nós vamos falar, através do olhar da metodologia Vida Viva, como você ter mais prazer na sua vida. A sexualidade não como o sexo em si, mas como esse instinto, esse movimento fisiológico, corpóreo, espiritual, mental, psicológico, que cada um tem de ter o máximo prazer na sua própria vida. Então, são workshops incríveis e você pode comprar esses workshops individualmente, tá? Depois o nosso suporte pode passar isso para você, entre em contato com a gente aqui pelo portal, tá? Ou você pode comprar o combo, você pode comprar os 4 workshops pelo valor de 1,5. E aí o pessoal do Vida Viva vai poder indicar também, vai poder convidar os seus amigos para vir participar, né? Com esse valor especial. E vai ser, assim, uma jornada muito legal, os workshops vão ficar gravados, o Alex falou hoje para mim que vão ficar disponíveis para você durante 6 meses, isso é muito massa, porque daí durante 6 meses, às vezes você não assistiu ao vivo ali, ou quer reassistir por alguma razão, você vai poder assistir durante 6 meses. Então é um presente que nós estamos dando aí para vocês, nós vamos dar vários upgrades aí no programa Vida Viva, vamos ter programas de continuidade para a gente ficar juntinho, mas você que quer ficar mais perto agora e não está no programa com a gente, você pode participar dos workshops. E se por acaso você falar, mas espera aí, mas eu posso entrar ainda no programa Vida Viva? Ainda dá tempo? Pode conversar que a Isa vai passar todos... Isa, coloca teu telefone aqui, teu WhatsApp, o pessoal também pode te chamar por lá, tá? Você que também, sei lá, por alguma razão, tá aí em outro plano e agora chegou, de repente o programa Vida Viva é para você sim. Nós temos ainda 9 semanas, 9 não, a partir de amanhã, temos 8, mais né? 7 semanas. 7. 8 semanas? Ah, é verdade, 8. Acho que 8 Nós temos mais 8 semanas de cronograma com atividades incríveis. Então você pode ficar pertinho da gente, tá bom? Esqueci de falar alguma coisa aqui? Alex me ajuda, Isa me ajuda, Elisa me ajuda. Acho que é isso. Dá um spoiler em 1 minuto do workshop de domingo. Ave Maria. Então, a Desafio. ideia
Desafio, síntese. Então, a ideia é mapear a nossa vida nas várias áreas da nossa vida, né? A nossa vida... 28 segundos. Afe Maria. E determinar os objetivos para cada uma dessas áreas da nossa vida. E decretar frases de poder para cada uma dessas áreas, para que essas áreas muito rapidamente se concretizem, né? E isso tudo... Vai acabar. Boa noite.